com isso? Antes da prova? Olha, eu sentia assim, a hora que eu sentava ali para fazer a prova, vinha aquela, sabe? E aí, eu não tinha muita consciência disso, mas eu dava um comando para mim. Olha, agora é a hora de fazer a prova, colocar aqui, você estudou, você se preparou, você fez o melhor que você pôde, agora você vai colocar aqui em prática. E aí, quando eu dava esse comando para mim mesma, concentrou ali e fez. Você era obediente ao seu comando. Obediente ao meu próprio comando. Cara, que Exato. legal. Porque, sabe por quê? É porque muitas pessoas têm essas conversas internas, mas não vê o tanto que ela é poderosa. Aquilo que você comunica, não só para os outros, mas para si mesmo, tem uma importância muito grande. A qualidade da nossa vida, ela está relacionada à qualidade da nossa comunicação. Então, o que você comunica sobre os seus estudos, sobre você mesmo? Eu até observo no Instagram, e vou falar aqui, alguns perfis com alguns nomes pejorativos, assim. Eternamente concurseiro. Nem sei exatamente isso. A lei da atração. Aquilo que você está falando. Entende? É aquilo que você está falando sobre você. Então, como driblar o nervosismo? É falar, olha, eu estudei, eu fiz o melhor que pude, eu estou aqui agora e vou fazer. E é isso. Então, é colocar mesmo você numa situação de leveza e de calmaria, dar essa ordem para si mesmo. Você tem esse poder. A nossa voz, a voz de cada um, é a voz mais poderosa, é a sua voz para você mesmo. Então, é você conversar, se colocar num lugar ali de atenção e de concentração e colocar em prática o que você estudou. Eu quero fazer um comentário sobre isso. O primeiro podcast que eu dei na minha vida foi lá no Lutz, em São Paulo. Muitos devem conhecer. Ele fala muito sobre neurociência e tal. Eu fui falar sobre TDAH. E aí eu lembro que eu tava no hotel, assim, super nervoso. Faltava, 3 horas pro podcast e eu tava nervoso e revisando um monte de coisa. Teve um momento que eu falei, cara, eu comecei a conversar comigo. Cara, peraí, você fala disso há 8 anos. Não tem nada que não esteja nessas tuas anotações que você já não saiba de cabeça. Cara, confia em você. Tipo assim, eu tive uma conversa de boa comigo, eu falei, pô, é verdade, cara, eu vou lá de boa. E tanto é que o meu primeiro podcast, foi 4 horas e meia e ainda tinha muito assunto para falar. Então, tipo assim, cara, eu consegui, assim, superar a minha expectativa. Então, eu acho que quando você se coloca como preparado, relaxa porque você sabe, você fez sua parte, você estudou, cara, o universo vai te devolver coisas boas. Eu penso muito nisso, né? Também acredito. Pois é. E você, Augusta, fica nervosa ou não fica? Como é que é isso? Eu sou ansiosa, eu durmo de conchinha com minha ansiedade. Já cansei de já tentar. Tá contigo. Eu já somos íntimas. Entendi. Eu sempre fui muito ansiosa. Hoje eu sou muito mais controlada, mas na época que eu estudava para concurso público, eu estudava também. Não utilizava na época, mas depois com a especialização, que eu tive contato, e inclusive na terapia também, eu aprendi uma técnica que hoje eu uso, que eu poderia ter usado nos concursos públicos, mas que eu não tinha o conhecimento, que é a contestação cognitiva, que é um instrumento utilizado na terapia cognitivo-comportamental, que é você contestar racionalmente aquelas crenças limitantes que você tem. E por ser crença limitante, elas são infundadas, elas vêm da sua personalidade, muitas vezes de infância. Alguém falou alguma coisa para você, você internalizou aquilo, e você não sabe exatamente de onde vem. Então, por exemplo, se isso aí é para quem faz concurso público, sentou, começou a ficar nervoso, não vou saber de nada, começa a questionar, por que eu estou falando isso? Eu não estudei? Se eu não estudei, realmente eu não vou bem, eu vou estudar para o próximo. Se eu estudei, se eu fiz a minha parte, eu fiz a minha parte, não tem razão de ser nenhum. Eu já entrar no jogo achando derrotada, entrar no jogo achando que eu vou perder, achando que eu não sei nada. Claro que eu vou saber alguma coisa. Então, assim, você se auto-questionar racionalmente sobre esse sentimento, essa sensação que traz angústia que você não sabe nem de onde veio, porque muitas vezes foi uma formação de uma memória lá atrás que
foi resultado de um trauma, às vezes não teve nem a questão. Eu acho que você já comentou comigo da sua amiga que não conseguia falar em público porque as freiras ficaram rindo dela. E ela não só assimilou isso muitos anos depois. Muitos anos depois, você não sabe de onde vem aquilo. Então, isso é uma ótima estratégia. Outra estratégia, que é uma estratégia que eu uso muito, é a questão de mudar o foco. É simplesmente começar a fazer. É difícil, por exemplo, eu estou muito nervosa, estou aqui tremendo, estou muito nervosa, estou suando, estou tremendo, está me dando desespero. Bebo água, vou no banheiro, dou aquela respirada, aciono o meu sistema simpático, meu sistema parasimpático, respirando. A respiração controla. Antigamente, se tinha uma diferenciação entre corpo e mente. Se tratava na psicologia como duas coisas totalmente independentes. Hoje em dia a gente sabe que elas são completamente dependentes. Não tem como a gente falar de corpo sem estar falando de mente. Não tem como a gente falar de mente sem estar falando de corpo. Por quê? Pensamentos criam emoções que vão criar atitudes. Então, se eu manejo o meu pensamento para a tragédia, isso vai acarretar sensações ruins para mim. E eu vou ter comportamentos até autossabotadores que vão para legitimar aquele meu pensamento. Por outro lado, se eu tenho bons pensamentos, eu vou ter boas emoções que vão me levar a comportamentos. Então, assim, é questão de pensamento, é questão de você acalmar, ativa ali seu sistema nervoso parasimpático, dá uma respirada, bebe uma água e começa. Porque você está lá, não consegui. Aí você vai ler, quando você menos esperar, você vai pegar no tranco. E você vai estar focado ali no que você está fazendo. Mas tem que se forçar a pegar no tranco. Às vezes tem que se forçar. Mas às vezes tem que se forçar. Principalmente quem lida com ansiedade. Que a ansiedade é paralisante. Ansiedade é paralisante. Então, aí entra mais uma vez o autoconhecimento. O que é que me acalma nos momentos de estresse, nos momentos de gatilho, nos momentos que eu estou ansiosa, que eu estou angustiada? O que é que me acalma? Você não vai descobrir isso na hora da prova. Você vai descobrir isso antes. E por isso que fazer concurso é muito importante. A gente tem na psicologia da aprendizagem, tem um fenômeno chamado shocking. Que não adianta eu treinar para uma partida, um jogo de futebol, para a Copa do Mundo de futebol. Não adianta eu treinar jogando videogame ou estudando no papel. Eu tenho que ir lá e jogar. Eu tenho que estar lá na situação de estresse, eu tenho que estar lá com o meu... A mesma coisa é concurso público. Uma coisa é eu responder às questões na minha casa, no conforto, no ar-condicionado, na cadeira confortável. Outra coisa é eu estar lá na prova, muitas vezes no calor, com um ventilador. Jogo mesmo ali. No jogo, com um fator de estresse, com outros candidatos, com o tempo correndo. Porque se eu estou respondendo minha prova e o tempo acaba, não vai dar nada. Na prova, não. Então, na medida em que você começa a fazer concurso, e é isso que as pessoas precisam internalizar. Concurso público, as pessoas, não, eu tenho que passar no próximo, daqui a 8 meses vai ter um concurso, eu tenho que passar. Não! É um treino, é um processo. Você vai fazer vários concursos públicos e vai ser reprovado até chegar no seu. Só que essas reprovações vão ser importantes, primeiro, para você medir e direcionar o seu estudo, porque o erro mais grave de quem responde questão e de quem faz prova é depois não pegar a prova e estudar as razões do erro e do acerto. Acho que só joga para lá e não. Você precisa. O que é que está faltando aqui? É jurisprudência? Tá defasagem? Onde é que eu estou fraco, né? Onde é que eu estou fraco? É doutrina? Você direciona o estudo. E você vai também... Eu fazia tanto concurso, eu fazia um concurso seguido do outro, eu tinha sempre um edital aberto, que eu não tinha nem tempo de pensar na prova passada. Então, eu sempre estava pensando na próxima prova, que aquilo já era profissional, eu era uma concurseira profissional. Eu já chegava, já sabia. Mas o início vai ser diferente mesmo. Até você criar um hábito de fazer concurso público, o início vai ser difícil. Só que as pessoas querem, de um dia para o outro, já tá uma craque, semana estudou, passou e pronto. Passar no concurso, tá craque, tá com controle assim, emocional. Não vai ser assim. Uma pergunta aqui para vocês. Qual foi o tempo que vocês demoraram para estar no cargo que vocês estão hoje? Para quem tá achando que foi tipo um mês de estudo, como é que foi isso daí? O meu, 2 anos e 9 meses. 2 anos e o 9 meu meses. foram 3 anos. 3. Então a média é, assim, um curso de alto nível. 3 a 5 anos. As duas são aprovadas em concurso de alto nível, de 3 a 5 anos. Tipo assim, menos de 3 anos é difícil, né? Várias reprovações nesse período.